Olá, seja bem-vindo ao canal Simpático, aqui é o Fernando Versinhas. Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas que você, internauta, teve, né? Então, quando tiver dúvida, manda aqui para a gente vai responder para você, tá? Então, aqui a primeira dúvida foi da Renata Beltrão. Meu dentista indicou um aparelho de cerâmica, mas eu queria o de porcelana. Tem alguma diferença? A diferença entre esses materiais, a gente tem uma série de aparelhos, né? Mas a grande diferença nesses materiais é a forma de fabricação, né? Mas a escolha por um aparelho cerâmico, por um aparelho de porcelana, por um aparelho de safira, é para resolver a questão estética, né? Porque tem muitos pacientes que não querem ficar com aqueles aparelhos metálicos na boca, né? Mas senta com o teu dentista, questione ele, peça para ele te explicar quais as vantagens e desvantagens e por que ele escolheu aquele aparelho para você, tá bom? Obrigado pela pergunta, Renato. A próxima pergunta aqui a gente recebeu da Ana Célia Silva, né? Então ela diz assim: qual o tipo de expansor palatino ideal para crianças com os dentes de leite? É uma resposta um pouco ampla, né, para dar, mas na verdade a gente tem alguma série de técnicas para expansão palatina, né, para adulto, para criança. O que não tem certo, não tem melhor, não tem o pior. O que tem é um bom planejamento. Então, o ortodontista ele vai pedir a documentação, pedir os exames e ver qual é o ideal para aquele paciente, né? Então, não tem como eu generalizar aqui e falar que o Irax é melhor, o Haas é melhor, o McNamara é melhor, mas tem a melhor indicação. Então, o segredo da ortodontia é a melhor indicação. Não tem o melhor aparelho, mas sim a melhor indicação, tá bom? A próxima pergunta aqui veio da Camille Cristine. Ela diz assim: extraí meu dente ontem, parece que eu tô com mau hálito. Já escovei 3 vezes e continua. É normal após arrancar um dente? Camille, acontece assim, quando a gente extrai um dente, fica aquele buraco, aquele alvéolo, aquele espaço, né? Às vezes na maioria das vezes, a gente dá um ponto, né? E aquele ponto começa a acumular placa bacteriana. E aí, às vezes, é difícil você fazer uma limpeza efetiva, né? Então, nesses casos, é comum ter um pouco de mau hálito, um pouco de dificuldade na limpeza, né? Então, isso é comum. Depois, quando você passar no dentista para remover o ponto e começar o processo de cicatrização, pode ter certeza que esse mau hálito vai passar, tá bom? Obrigado pela pergunta, viu? A próxima pergunta aqui que mandaram pra gente não tem nome, não tem identificação, mas é uma pergunta muito, muito interessante e todo mundo tem que prestar atenção. A pergunta é assim: posso furar minha bolha na gengiva? Isso tem que tomar muito cuidado. Acho que tem recentemente um jovem fez isso, teve uma infecção e foi parar na UTI do hospital, né? Então tomem muito cuidado, não façam isso, não peguem palito, agulha para furar a bolha na gengiva, né? Procure um dentista o mais rápido possível para ele te examinar, para ele avaliar o motivo da bolha. Às vezes o motivo dessa bolha é um canal que você vai ter que fazer, ou é até uma inflamação na gengiva por algum trauma, algo do tipo. Mas nunca faça isso, nunca pegue nenhum pérfuro cortante e fure, porque o risco de infecção é muito grande. A nossa boca é cheia de bactérias e se você provoca um ferimento, o risco desse ferimento infectar é muito grande. Então não faça isso nunca. A próxima pergunta que a gente tem aqui veio da Elizabeth Alexandre. Ela pergunta assim: é possível colocar a faceta de resina nos dentes inferiores? Para quem não sabe, facetas são restaurações estéticas que a gente coloca na face vestibular, na parte da frente do dente, para recobrir alguma falha, alguma fratura que você teve. Às vezes uma grande quantidade de restaurações em resina, a gente faz um recobrimento, né? Então tem que ter uma boa indicação. Respondendo a pergunta, sim, é possível você fazer facetas nos dentes inferiores. Mas tomem cuidado em relação às facetas, busquem sempre um profissional que ele tenha bom senso e saiba fazer um bom planejamento para o teu caso, tá bom? Mas é possível sim. A próxima pergunta aqui veio do Gui Nascimento. Então o Gui falou assim: aparelho dental fixo pode resolver a assimetria facial? O que eu respondo depende do nível de assimetria, do grau de assimetria, né? Mas o aparelho dental sempre foi um coadjuvante no tratamento de assimetria, né? Hoje a gente tem bastante recursos, tem próteses, tem preenchimentos com toxinas, né? Então tem até a solução cirúrgica para esses procedimentos, né? Mas como eu sempre falo aqui em todas as respostas, faça um bom planejamento e veja quais recursos você tem para conseguir chegar na solução daquele problema, né? O aparelho fixo, sim, ele é um coadjuvante muito importante na solução do caso, tá bom? É isso aí, então, espero que tenham gostado das respostas, espero que tenha ajudado a você a esclarecer todas essas dúvidas. Mandem sempre mais perguntas pra gente, que a gente tá aqui para esclarecer, tá bom? E sigam aqui o canal, compartilhe com o teu colega para que a gente consiga levar as informações da odontologia para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Um abraço!